Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leta. Esse é mais um sessão temática. Agora eu não lembro o nome, eu esqueci o número, eu esqueci de ver antes de começar a gravar, mas tá tudo certo, vai estar na descrição do episódio. E o podcast de hoje é com um cara muito sangue bom e que ainda é bem desconhecido da gente, assim, da bolha do Twitter como um todo. E é um cara que conheci agora que eu comecei a trabalhar na Arthur. Ele tem uma história há bastante tempo no mercado de mineração, assim, desde antes de existir a Arthur ele já estava fuçando no meio. E vai ser um papo legal, assim, querendo ou não, a gente, pelo menos no meu podcast, conversamos um pouco ainda sobre essa questão de mineração. Eu nunca me senti muito capacitado, eu nunca minerei, eu nunca corri atrás por conta própria. Sempre pareceu assim um gargalo para mim, uma parte muito sofisticada, muito hardware assim. Eu nunca fui o cara que era bom de computador, então vai ser divertido. O convidado de hoje chama Paulo e começar pedindo para você se apresentar, Paulo. Conta quem é você e qual é a sua história antes de você conhecer o Bitcoin e a mineração, assim, sabe? Conta quem era o Paulo antes de cair nessa toca do coelho. Opa, olá pessoal, tudo bem? Cara, sou Paulo Paganelli, sou engenheiro mecânico de formação. Acho que a minha história para cair enfim, Bitcoin, mining, etc., começa muito antes, quando eu era bem novo. Na minha casa a gente teve o computador muito cedo, então eu sempre fui muito nerd no sentido de mexer em computador, o famoso micreiro, né? Antigamente dizia isso, então com uns 10, 11 anos, eu fiz um curso de montagem de computador e acho que na primeiro mês de aula já, eu e o professor, a gente só ficava trocando ideia, porque a gente basicamente já tinha absorvido tudo que era possível, então eu sempre fui muito, gostei muito disso. Cara, acho que eu gostava muito de coisas que não normalmente o pessoal, na época, gostava, que eu era viciado em overclock de computador. Então eu, ali, 12, 13 anos, comecei a frequentar fóruns de overclock. Isso era basicamente onde se tinha muito acesso ao material, e você Cara, desculpa a aprendia. ignorância, desculpa te cortar, mas o que é overclock? Overclock é basicamente você pegar um computador, enfim, na época, você extrai mais processamento do mesmo chip, né? Basicamente, o chip que você tem no seu computador, ele consegue processar muito mais cálculos, enfim, do que necessariamente o que ele está apresentando para você na, na configuração padrão dele, né? Você consegue extrair mais dele. Vamos lá, basicamente você envenenar o computador. Então, só que com isso você acaba tendo algumas questões de aumento de temperatura. Então, você tem que resolver um problema de temperatura no computador. Você precisa, além disso, ter algumas configurações certas de memória, latências, etc. E tudo isso foi o mundo que eu entrei de cabeça lá naquela época, aprendi pra caramba, sempre gostei disso. E, enfim, só que dentro da minha história eu acabei não seguindo nesse caminho dentro da área de tecnologia, eu fui para engenharia mecânica, que eu gosto muito ainda, e inclusive hoje, dentro do mining, foi uma convergência muito grande entre esses dois mundos, que é incrível. Você tem grandes problemas de engenharia dentro do mining, então não é só um problema de hardware, um problema de chips, né? Você tem de fato ali um problema de engenharia gigantesco. E, bom, fiz faculdade, sempre quis, acho que como na época, hoje em dia, a educação financeira, tudo isso foi algo que ficou muito na pauta, né? Famosinho hoje em dia, na época o que se tinha era o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Então, eu li Pai Rico, Pai Pobre quando era novo, então sempre tive a intenção de empreender, de fazer coisas diferentes.
fiz um estágio na Alemanha durante a minha graduação. Lá, inclusive, até dentro da história de como que eu caí na toca do coelho no Bitcoin, lá foi a primeira vez que eu tomei contato com alguém que minerava. Isso foi em 2012, 13. Eu tinha um amigo meu, hoje, cara, executivo super bem sucedido no mercado de fintech no Brasil. E ele falou que ele minerava Bitcoin, mas que já não valia mais a pena. Isso em 2012, 13. Porque ele minerava com CPU, com o laptop dele. Porque já não dava mais de ganhar dinheiro. Você imagina como que o mercado evoluiu disso, de você poder minerar com um computador, com um CPU, para o que a gente tem hoje aí em escala industrial, né? Enfim, eu voltei do meu estágio, cheguei no Brasil, tinha montado um amigo meu, tinha montado uma empresa, eu e ele tínhamos a ideia de abrir uma empresa de móveis juntos, a gente queria fabricar móveis. Eu fui conversar com um outro amigo meu, que era um grande empresário aqui da região. Ele achou muito legal o nosso business plan e tal, gostou, mas ele falou, olha, Paulo, o negócio é o seguinte, você não sabe nada de empresa, você sabe a parte técnica, você sabe tocar máquina, mas você não sabe vender. Ó, a gente está com vaga de estágio aberto lá na empresa, tem um pessoal da consultoria Falcone, a empresa era a Endeavor, a gente está ali tentando aplicar método de gestão, sistema de gestão, gestão por resultados, Falcone, esquema da Ambev, etc. Acho que pode ser legal, vai lá, faz uma entrevista e vê se funciona para você. Eu segui o conselho, fui lá e no final das contas eu acabei entrando enfim, me formei, entrei pro mundo corporativo e acabei criando na verdade, uma paixão por isso. Bom, cara, eu entrei para uma empresa que era uma empresa de varejo, fui trainee lá dentro, rodei várias áreas, enfim, aprendi de fato como a empresa funciona, minha última posição foi dentro do supply chain, e fiquei 6 anos nessa empresa, fui coordenador de supply chain, então parte de planejamento, também tive parte de procurement por um tempo, e ali aprendi muito grandes problemas que uma empresa pode viver. O primeiro delas é fluxo de caixa e margens. E como que funciona o mercado de importação, mercado de remessas internacionais, etc. E aí, dentro de todo esse contexto, eu e o meu irmão, a gente decidiu abrir uma importadora de peças de carro. E aí, a nossa ideia era importar peças, acessórios para carros esportivos, carros de luxo, fazer tudo por encomenda. A gente viu que, basicamente, aqui na nossa região existia um mercado de carros, mas não tinha ninguém que fizesse isso. No Brasil, era pouca gente que fazia, nada muito bom. A gente estruturou, montou uma marca, conseguimos algumas representações. Eu fui para a Alemanha numa feira, depois eu e meu irmão fomos para os Estados Unidos numa feira, a gente fez vários contatos. Só que cara, eu tinha um problema grande nessa história, que era impostos no Brasil. E era um fluxo de caixa terrível. A matriz de impostos brasileira ela é insanamente complexa e ela é construída de uma maneira onde, se você não tem escala, você basicamente não é viável. E no final das contas, o que acontecia é que eu tinha ótimos produtos, eu tinha um monte de gente interessada, muita gente queria comprar o que eu vendia, só que eu não conseguia fechar preço. E tinha uns caras que eram concorrentes meus, que vendiam basicamente produtos equivalentes por um preço muito menor. E o que esses caras faziam era basicamente sonegavam o imposto, né? Eles, enfim, não recolhiam a mesma quantidade de impostos que eu teria que recolher fazendo tudo correto, ou para eu conseguir escapar disso, eu precisaria ter algo do tipo 8 ou 9 filiais no Brasil e fazer umas operações absurdamente complexas e inviáveis para uma empresa que está começando, para eu conseguir ter algum tipo de vantagem. Então, só para trazer números assim, cara, por exemplo, eu vendia uma roda uma vez eu vendi para um cliente do Paraná, uma roda para o carro dele. O jogo de rodas foi, acho que na época, isso com dólar a 3 e pouquinho baixo, foi 30 e poucos mil reais
o jogo de rodas. E basicamente não ganhei nada nisso, porque só nos impostos e na variação cambial que teve entre o período de eu ter comprado e ter chegado aqui, eu desembaraçado a mercadoria na aduana, eu perdi toda a minha margem. Então era o caos. E fui conversar com um amigo meu, eu falei, cara, como que eu... Falei, cara, eu preciso dar um jeito de resolver isso. Todo mundo sempre falava, cara, a regra do mercado é tem que sonegar, você tem que trazer as coisas lá de fora subfaturadas. Eu falei, não, tá, mas como que eu faço isso? Ok, eu consigo, o fornecedor, inclusive, já tinha me oferecido para fazer isso, mas eu tenho que mandar o resto do dinheiro, eu tenho que mandar uma parte do dinheiro para o remessa, e como é que funciona o resto? E aí os caras falaram, olha, você pode usar doleiro. Só que aí, cara, isso aí é crime, é evasão de divisa. Não quero fazer isso. Não faz sentido eu me expor a um risco gigantesco para um negócio que não valia a pena. Não é o que eu quero fazer. E um cara falou, não, o pessoal usa Bitcoin também. Eu falei, que, cara, tal do Bitcoin, esse troço existe ainda? E aí, voltando um pouco mais para trás, eu escutei falar em Bitcoin a primeira vez ali pelos idos de 2011, por aí, no fórum da Hard Mob. Talvez alguns aí que não estão ouvindo hoje vão lembrar do fórum. Acho que existe até hoje, na verdade, mas na época tinha bastante conteúdo lá de parte de PC. E na época eu vi um cara falando de Bitcoin lá dentro. O cara tinha falado que era um dinheiro digital, tal, e que se minerar era resolver um algoritmo. Me pareceu que tinha uma escassez, então os caras que minerassem antes ganhavam mais, depois cada vez ficava mais difícil, se recebia menos. Eu achei interessante, para mim não fez sentido nenhum. E na época eu tinha também achado isso, porque fui um cara curioso, queria descobrir o que era a tal da Deep Web, que tantos falavam. Aí baixei o Tor, fiz toda aquela brincadeira, entrei na Deep Week, vi as coisas lá, conheci o Silk Road e vi que as coisas se pagavam com Bitcoin lá dentro, mas, cara, para mim, de fato, aquilo não fazia sentido nenhum. Então, é algo que veio, ok, ficou guardado numa caixinha, depois não, não fui mais atrás para tentar entender. Eu É, conheci também, cara. Meu primeiro contato foi na época da Silk Road. É foda, né? pois é. E na época, cara, você via aquilo, não entendia. Para mim, de fato, não fazia sentido. E o que era Bitcoin? Como que você comprava aquilo? Você comprava com cartão de crédito e alguém te... Tá, mas você depositava onde? Enfim, eu não consegui processar aquilo naquele momento. Bom, passado isso, cara, 2017, 18 por aí, foi quando eu estava então com essa minha importadora de peças, que surgiu de novo na minha mente. Teve, inclusive, eu lembro do rally ali de 2017, escutar algumas pessoas falarem sobre isso, só que, cara, o trabalho estava pegando tanto fogo, eu estava tentando, eu trabalhava num lugar, estava tentando levantar a operação da importadora, hum, enfim, teve toda o rally ali de 2017, que eu vi muita gente falar de cripto, mas de fato aquilo passou despercebido por mim, porque eu minha cabeça estava em outro lugar. Só que aí pingou de novo com essa história de utilizar para as remessas internacionais. Eu falei assim, caraca, velho, esse negócio não morreu então, porque lá em 2011 eu escutei, em 2013 eu lembro do meu amigo comentando lá na Alemanha da mineração, e agora esse negócio está de volta. Tudo bem. Aí, um dia, uma conversa com. Tinha ido ter um almoço com um amigo meu, que ele queria saber de importação de peça de carro. Fui conversar com ele. E, enfim, a gente almoçou, depois a gente estava tomando um café e chegou um outro conhecido nosso que falou assim, cara, a gente está... Porque a gente está minerando Bitcoin e tal. Ele, como assim? O cara falou, não, cara, eu estou ganhando mais dinheiro com isso do que eu ganho aqui na empresa que eu trabalho. Eu falei, cara, como assim? E ele, não, olha aqui, pô, o cara ganhava um salário bom, tava ganhando mais dinheiro minerando Bitcoin. Eu falei, cara, como que é isso?
E, cara, esse cara falou para mim que ele estava ganhando, enfim, estava ganhando mais minerando Bitcoin. E falou, não, é o seguinte, cara, a gente está aqui na plataforma, enfim, na plataforma de cloud mining, e... Mas é isso aí, cara, tá vendo? Se quiser saber mais, pô, nós vamos fazer uma apresentação disso amanhã lá no salão de festas do meu prédio. E, cara, eu lembro que eu cheguei em casa aquele dia e eu não dormi à noite. Eu fiquei, na verdade, assim, me sentindo completamente um... Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Me senti um idiota. É, assim, foi o fomo mais violento que eu senti na minha vida. Eu falei, cara, eu tô aqui tentando levantar uma empresa, me ferrando um monte. Tinha conseguido, cara, tinha aberto portas muito legais no mercado. Enfim, na época eu tinha conseguido uma reunião com o cara que era o diretor de compras da Porsche do Brasil, para conseguir distribuir nosso produto. Só que eu estava tentando montar toda uma engenharia tributária para conseguir fazer o produto chegar na mão deles de maneira viável. Assim, tudo extremamente complexo para eu conseguir ter uma margem minúscula. E eu vejo, pô, tem uns caras fazendo um outro negócio aqui e eu tô totalmente fora disso. Não, vou lá escutar os caras. Aí, enfim, era uma empresa de cloud mining, você comprava ali, basicamente, créditos dentro da plataforma deles, e com esses créditos você recebia uma grana ali, um retorno disso, baseado na mineração, por um período X, e com isso você, enfim, era remunerado, né? Você podia daí sacar a grana da plataforma em BTC, ou tinha uns créditos lá e você podia tentar vender esses seus créditos para alguém na comunidade. Enfim, aí eu fui, cara, eu falei, eu tenho que conhecer esse negócio, aí eu fui para um evento, nesse evento de cripto que eu fui, esse evento, enfim, dessa, dessa plataforma, aí eu vi os caras lá apresentando, e, assim, do que eu vi os caras falando de como que eles montaram tudo, a história deles, eu saí de lá basicamente pensando, cara, eu preciso fazer um negócio para mim, eu preciso eu começar a minerar, porque esses caras conseguiram fazer isso, eu tenho a capacidade também, tenho a capacidade de aprender isso, tenho a capacidade de entender como que isso funciona, e eu não quero ficar na mão de ninguém. E aí eu comecei, cara, de fato aí foi onde eu me enfiei para dentro da toca do coelho mesmo. Eu comecei a estudar pra caramba, procurar material de tudo quanto era tipo. Português, obviamente, não existia nada. O que se tinha de material falando de Bitcoin, cripto, era péssimo. O que você ia de mineração, então, não existia. E aí, quando você ia para buscar as coisas enfim, em inglês, conseguia achar um outro material, mas nada também muito bom. E o que eu entendi disso? Falei, cara, aqui esse é um mercado onde o mato está alto, onde tem muita oportunidade. Aí, em um evento que eu fui aqui em Florianópolis, fui conversei, assim, por coincidência com um cara, e esse cara falou, olha, eu sou minerador e tal. Eu falei, olha, pô, legal, cara. Eu, eu falei, olha, tu também sou minerador, tem ali uma grana numa empresa que tem, teoricamente, a gente tem umas máquinas. Ele, cara, tá, peraí, mas como assim? Quantos clientes essa empresa tem? Eu falei, não sei, os caras falam X. E tá, e onde é que eles têm as máquinas deles? Eu falei, olha, tem no Paraguai, eu conheço o pessoal que já foi lá visitar a planta deles, de fato, conheci o pessoal que foi visitar o data center dos caras lá, grande, estrutura grande, vi meus amigos lá, vi foto deles lá, então, cara, existe, mas eles têm máquina na China e na Islândia. O cara falou, olha, na Islândia, basicamente assim, se todo mundo que diz que tem máquina na Islândia, de fato tiver máquina lá, a Islândia só tem máquina, não tem nem terra mais lá, porque não tem onde colocar tudo isso de máquina que o povo alega que diz que tem. Eu falei, pô, tá, como assim? Ele falou, cara, é o seguinte, ó, você quer minerar?
uma máquina custa tanto, ela vai te gerar mais ou menos tanto por mês, custa tanto de energia. Você quer ter suas máquinas? Você fala com, pô, um cara aí que eu tenho uma gratidão tremenda por ele, o Rossello Lopes, e na época o Rossello tinha a Coimpila no Paraguai, então, cara, você compra as máquinas, você manda lá para o Rossello, ele faz o hosting nas máquinas, você paga uma taxa para ele ligar as máquinas, e mais o quanto você consumir energia. Você paga 1 kWh e é isso aí. Eu falei, cara, tá aí. Tá aí o negócio, vou fazer isso. E nesse meio tempo, essa empresa de cloud mining tinha colocado uma fatura de energia deles disponível no site para, digamos assim, sei lá, proof of existence deles, para eles dizerem que eles existiam. E aí nessa fatura dava de calcular basicamente o que eu fiz. Eu peguei a fatura, só que a fatura estava todo o preço lá em guaranis, uma coisa difícil de ler, só que eu li aquilo e fiz a conta de trás para frente. Consegui calcular quantas máquinas, quanto que eles consumiam de potência. Eu sabia basicamente quanto que cada máquina consumia. Calculei quantas máquinas eles tinham. E de fato eles não tinham, cara, não tinham máquinas suficientes para suprir teoricamente o que eles diziam que iriam, que iriam pagar. E isso aí eu falei para o pessoal, falei, cara, galera, é o seguinte, esse negócio aqui não funciona. Aí todo mundo, não, veja bem. E, cara, você entende como que alguns esquemas funcionam, né? Todo mundo sempre tenta vender alguma coisa com palavras difíceis, com coisas que não são auditáveis. Enfim, não, a gente faz arbitragem, a grana vem da arbitragem. Os caras vão lá, montam uma plataforma que diz que faz arbitragem, bota um monte de pop-up pulando de preço de corretora, de transação em BTC, enfim. Não entrando no mérito se aquilo era de fato existia ou não, não quero acusar ninguém de nada, mas o que tudo isso fez foi, cara, eu preciso ter a minha operação, eu preciso fazer isso por conta, eu não posso ficar dependendo de ninguém, agora eu sei quanto que isso paga, eu sei quanto que se ganha, e o que mais me deixou maluco, na verdade, com tudo isso, foi quando eu calculei quanto que uma máquina custava, quando que ela começava quando que você começava a gerar caixa com ela, né? E qual que era a margem? Eu falei, cara, eu estava no mercado antes de importação, onde basicamente eu tinha um fluxo de caixa extremamente descasado. Então, na empresa que eu trabalhava antes, que era uma empresa de varejo, a gente tinha ali um ciclo de caixa de quase 180 dias, ou seja, eu começava a pagar a mercadoria que eu ia vender para o meu cliente e receber depois a prazo 180 dias antes, e eu tinha uma margem baixa. E agora eu estava falando de mining, um negócio onde eu tinha fluxo de caixa diário, ou seja, eu liguei a máquina, eu comecei a receber, e eu tinha uma margem acima de 60%, uma margem bruta acima de 60%. Falei, cara, isso aqui é o melhor dos mundos. É incrível. Aí que eu fiquei completamente maluco pelo mining. E a história é legal, porque nesse sentido, eu e o... Estava junto com um amigo um dia, e a gente estava num posto de gasolina. Leta conhece esse posto de gasolina, inclusive, aquele posto é histórico. Bom E posto, bom posto. a gente estava de madrugada ali conversando, eu estava contando para ele dessas coisas que eu tinha visto na mineração, que eu estava estudando, conhecendo. Aí ele falou, cara, por que a gente não monta uma mineradora nossa? Grande. Eu falei, cara, pô, por que não, né? Vamos fazer isso? E nesse caminho, eu, meu irmão e o cunhado dele, a gente comprou algumas máquinas, umas S11, Bitmain, pagamos uma fortuna naquelas máquinas, hoje olhando. Foi bizarro o valor que a gente pagou. E a gente colocou elas para rodar lá no Paraguai, na Coinpi. Tudo bonitinho, cara, as máquinas rodando, configuramos a pool. E ali naquele momento eu falei, cara, agora eu sim, de fato, eu sou minerador. Eu agora sei aprendi como que esse negócio funciona, sei como que é o payout da pool, sei para onde que vai, tô vendo meu hash rate ativo aqui, sei onde é que as máquinas estão, vi elas.
pô, agora eu sou minerador. E o plano de ter uma mineradora grande, ele basicamente sempre existiu. Eu estava olhando na época até para comprar uma, desculpa, para morar no Paraguai, eu e mais um amigo, que a gente precisava tocar a operação lá, né? A ideia era fazer isso no Paraguai. E nesse meio do caminho que a minha vida converge com a Arthur. Porque um outro amigo, enfim, todos nós tínhamos ido para São Paulo, e aí esse a gente montou um grupo no WhatsApp para conseguir se comunicar lá, e a gente acabou que esse grupo virou um grupo onde a gente falava de cripto. E aí tinha a história da mineradora que eu estava conversando, e aí um desses amigos falou, cara, tem um pessoal que eu conheço aqui, da Wise and Trust, e os caras mineram e tal, acho que vamos lá bater um papo com eles, pode ser interessante. E nessa, é, enfim, a gente marcou a conversa, e daí conheci o Rudá, conheci o Regis, e eles apresentaram o que eles estavam planejando para a Arthur, que, enfim, que eles já estavam minerando desde 2017, tinham começado com GPU, e o que eu também, nesse meu período, estava vendo. Eu tinha começado a me aproximar do mercado ali de tentar estudar métodos quantitativos. Eu nunca fui um cara, eu sempre fui muito. Minha vida nos investimentos começou em 2007, 2008. Mercado de ações e opções. Fiz muita venda coberta, na época que opções no Brasil só tinha liquidez em Vale Petro, então você fazia só call, não existia put, não existia liquidez nenhuma de put. E sempre fui muito fundamentalista nas minhas tomadas de decisão. Nunca fui um cara de análise técnica, então para mim, desculpa para quem é, mas sei que para alguns funciona, mas para muita gente o que mais funciona a análise técnica para quem vende curso, né? Normalmente. E eu sempre busquei tentar, enfim, naquele momento, tentar entender um pouco sobre mais uma modelagem quantitativa. Eu comecei a modelar algumas coisas, fui estudar, e quando eu conheci o pessoal da Wise and Trust, o Regis e o Rudar, cara, os caras tinham desenvolvido algoritmos quantitativos para tomada de decisão, eu estava entendendo que do que eu minerava, eu precisava gerenciar aquele minerado como um estoque, então eu tinha que ter um processo de gestão de estoque. Entendia que existia um upside do BTC, mas ao mesmo tempo eu tinha que ter um fluxo de caixa, eu tinha que garantir meu fluxo de caixa para conseguir sobreviver aos períodos de baixa, ao bear market. Só que eu estava fazendo tudo aquilo sozinho. E, cara, eu encontrei os caras que estavam fazendo aquilo, que estavam precisando de gente para tocar aquela empreitada juntos. E aí foi basicamente assim que o nosso caminho convergiu. Então, nesse sentido, né, a Arthur em si, ela nasce ali em 2019. Aí, agora, mudando um pouco o foco da história, a, a Wise and Trust, que é a empresa que de fato cria a Arthur, né, na época, hoje é a Disrupts, mas na época era a Wise and Trust. Basicamente, ela, desde 2017, montava SPVs, né, nos Estados Unidos, ou SPS, para High Net Worth Individuals, Family Offices, então pessoas que tinham interesse em investir em mineração, viam, a tese sempre foi que com a mineração você consegue, de fato, suavizar uma boa parte, se não quase toda a volatilidade do mercado de cripto. Então, com isso, você consegue ter previsibilidade de fluxo de caixa. Tendo essa previsibilidade de fluxo de caixa, você consegue ter aí um leque de opções, de operações que você pode executar, porque você sabe o teu fluxo de caixa futuro com uma precisão muito grande. Então, a Wise vinha construindo a SPS de mineração para essa turma. Então, basicamente, recebia o dinheiro dos investidores,
montava uma SPE, colocava as máquinas para rodar, distribuía o lucro da operação para os investidores e a Wise Trust ficava com uma taxa de administração disso. Só que desse jeito você cresce horizontalmente. Você basicamente não conseguia crescer verticalmente, né? Você tinha o ganho na taxa de administração, mas você não tinha nenhum ganho em equity. E olhando para o mercado de mining, o que acontece? Na época, se você olhasse isso, é só pegar os relatórios ali de 2018 das mineradoras públicas, os resultados deles eram péssimos, terríveis. Sim, você tinha uma boa parte das mineradoras recebendo notificação da SEC que eles tinham que negociar as ações acima de $1, senão eles iam ser deslistados da Nasdaq. Prejuízos acumulados, CEOs ganhando salários astronômicos, coisas bizarras do tipo o ex-funcionário sai da empresa, fecha um contrato de consultoria gigantesco, e, enfim, teve um caso que o cara vendeu os royalties da marca, do nome da mineradora dele, porque ele tinha patenteado na pessoa física, ele vendeu para a empresa, coisas desse tipo. Cara, esse era o mercado, resultados péssimos, e o que a Wise fazia, entregava, era muito maior que esses caras. Então, por que não criar uma mineradora que vá crescer, que entregue resultado e que vá se beneficiar do equity, né, de valor de equity? Passa pelo processo que uma startup passa de seed, Series A, Series B, Series C, rumando um IPO, em cada uma dessas rodadas crescendo, expandindo e aumentando o valuation, e com isso, de fato, crescer verticalmente. Porque resultado a gente sabia entregar. Sabe entregar ainda, né? E os caras não sabiam, então a gente tinha um diferencial violento. E nesse sentido que surge a Arthur. Então a Arthur com um nome, uma empresa específica, uma mineradora específica, e agora que o objetivo dela não é ficar distribuindo todos os dividendos, mas sim reinvestindo, crescendo a operação, porque crescendo a operação, basicamente reinvestindo com novas rodadas de captação, a gente consegue criar um ciclo de juro composto muito violento, porque, de novo, né, é uma operação onde você tem fluxo de caixa imediato, uma margem de lucro gigantesca. Então, você tem basicamente os dois principais drivers que você tem de negócio, né? EV, EBITDA violento, e você tem fluxo de caixa imediato. Cara, melhor de todos os mundos. E, enfim, e aí, nisso daí a gente, ali em 2000, metade de 2019, começa inicia a operação, as primeiras máquinas chegam no final de 2019, 2020 a gente estava com planos extremamente ousados de crescimento, e veio a pandemia, e deu uma chacoalhada gigantesca em tudo. Enfim, também foi importante que foi toda uma curva de aprendizado que a gente passou. 2021 captamos o seed, $2 milhões, num valuation de 10 milhões post-money, e agora a gente está aí, fazendo nosso Series A, com vias de fechar muito em breve, num valuation de pelo menos 10 vezes o que a gente conseguiu no passado. Então, assim, a jornada tem sido incrível, e um mercado extremamente desafiador, ainda mais especialmente agora, né? Mas, enfim, a gente sabe se virar e a gente tem muita resiliência no DNA.